que é que vocês dizem desta jornada, mais uma vez, e por aquilo que nós fomos vendo também, ou seja, o Benfica, mais uma vez, foi favorecido a nível da arbitragem, o Futebol Clube do Porto, na equipa B também foi, e podemos depois mais adiante também falar nisso. O Sporting queixa-se muito de algumas situações, embora também podemos abordar esses casos aí. E depois, todos nós vimos o Futebol Clube do Porto. Eu creio que esta primeira parte do Porto já foi uma primeira parte agradável, com o futebol muito melhor do que aquilo que temos visto, embora depois a segunda parte tenha decaído um bocadinho. E temos o caso da seleção, que vai agora jogar precisamente dia 20 e dia 23 para o apuramento os dos quartos dois final. jogos, exatamente, com a Dinamarca. Por isso, meus senhores, este será o nosso programa de festas deste programa. Vamos então falar dos três grandes da jornada, desta última jornada do campeonato. Eu sinceramente não vi o Benfica jogar. Soube por informações que talvez tivesse havido ali uma ajuda em relação ao resultado. Também uma equipa que esteve a ganhar 2-0 e de repente se vê empatada. Alguma coisa não deve ter corrido bem para o Benfica. Viu-se ali um bocado aflito para conseguir os 3 pontos. O Sporting eu vi o jogo. O Sporting começou logo no primeiro minuto a marcar, entrou a marcar, depois sofreu o empate, mas aquilo que se nota relativamente ao Sporting é que não há dúvida que houve, quanto a mim, uma ótima forma de recuperar alguns jogadores que tinham estado anteriormente lesionados. E o flagrante é o Gyökeres, que esteve ali um período em que esteve no banco, não jogava e entrava com poucos minutos, e de repente está novamente numa forma extraordinária, marcando um gol e dando 2 a marcar. Portanto, o Sporting vive muito à custa deste jogador, porque é realmente a fonte de sucesso do Sporting este ano. Se ele continuar assim até ao final do campeonato, quando faltam 8 jogos, vai ser com certeza um ponto a favor deste Sporting. E jogando razoavelmente bem nesta altura. O Porto não vi muito, vi que a primeira parte foi bastante intensa e, segundo as informações, foi das melhores primeiras partes que o Futebol Clube do Porto fez este campeonato. Penso que o Futebol Clube do Porto neste momento não tem nada a perder. Tem que, como nós já falámos anteriormente, tem que perder um pouco aquela fase de construção muito em cima da sua área e jogar mais para a frente, e ser mais acutilante, criando mais oportunidades de gol para conseguir melhores resultados. Teve o Rodrigo Moura recuperado inesperadamente, digo eu, não sei se a lesão foi grave ou não, mas o que é certo é que entrou muito bem e fez um golo e faz a equipa jogar. Naturalmente que tem que ser gerido o esforço do miúdo de 17 anos, que ainda não está na sua plenitude física e desportiva, e consequentemente vai ter que ter aqueles períodos e o tempo de crescer, para no futuro ser, como já falámos aqui, ser um esteio na equipa do Futebol Clube do Porto. Eu vou começar pelo Futebol Clube do Porto, precisamente, que é que gostei da primeira parte também. Viu-se já um futebol mais fluido e jogadas bem construídas, só que numa análise global do jogo preocupa-me o que me tem preocupado anteriormente. Quando eu vejo que as duas grandes defesas da noite são defesas do Diogo Costa, isto continua a demonstrar a lacuna que o Futebol Porto continua a ter na sua defesa.
porque é claro que o jogo foi contra o Aves, tudo indicava que o Futebol Clube do Porto pudesse fazer um bom jogo e pudesse conseguir a vitória com maior ou menos facilidade, mas que ia conseguir com certeza. Mas é preocupante quando vemos que um resultado que ficou por 2-0 e saber que o Desportivo das Aves tem duas grandíssimas oportunidades de marcar, em que se calhar o resultado poderia ser outro, isso acaba por ser um bocadinho assustador. Mas no global a equipa explanou um melhor futebol, se calhar começam a assimilar mais as ideias do treinador e se calhar também já começam a ganhar outro tipo de confiança porque jornada a jornada eles também se vão entrosando melhor. O regresso do Rodrigo Mora fez-se sentir, porque ele realmente faz a diferença. Se calhar foi por aí que começou a diferença do Futebol Clube Porto de hoje, do Futebol Clube Porto das jornadas anteriores, porque realmente o miúdo, chamando-lhe mesmo assim porque ele tem 17 anos, ele acaba por fazer a diferença em campo e sente-se isso. Em relação ao... Aliás, o próprio treinador do Futebol Clube Porto diz que foi o melhor jogo que fez desde a sua chegada ao Futebol Clube Porto. Isso só demonstra que realmente houve uma diferença deste jogo para os jogos anteriores. O que fica como nota que eu destaco é precisamente a mesma preocupação, sabendo que as duas grandes oportunidades falhadas no jogo pertencem precisamente ao Desportivo das Aves. Em relação ao Benfica, é mais do mesmo. Sinto que o Benfica está a ser levado ao colo esta jornada. O resultado, se calhar, poderia ter sido outro, porque há um dos lances que deu o golo do Benfica, que é precedente de uma falta descarada no meio-campo, só o árbitro é que não viu. O árbitro e o VAR, possivelmente, porque o árbitro não devia ter sido chamado. E se foi chamado, ignorou. Isso não sabemos, só ouvindo a comunicação entre eles é que poderemos ver isso. Mas realmente chegar aos 2-0 e de repente deixam-se empatar com a facilidade com que a coisa aconteceu. Foi um falhanço incrível do Florentino, que praticamente deu o golo ao Rio Ave. Sinto que o Benfica... se não existirem influência das arbitragens, se tiverem uma arbitragem isenta, se calhar vão ter grandes dificuldades e vão continuar a ter dificuldades em ganhar os jogos. Porque é isso que eu tenho sentido. Não é só neste jogo. Se nós formos analisar desde o início do campeonato até à última jornada, nós vimos imensos lances em que o árbitro influenciou diretamente em resultados e outros teve influências, não digo no resultado, mas no desenrolar do jogo. Mas foi um pouco o reflexo das jornadas anteriores. Em relação ao Sporting, aquilo que eu sinto é que continuam as infantilidades de alguns jogadores do plantel. Vimos que o Sporting teve aí 2 ou 3 sequências de maus resultados quando estavam em vantagem no marcador, que se deixaram empatar devido a infantilidades de jogadores seus, de provocar penaltis escusados ou serem expulsos escusadamente, que é algo que eles têm que melhorar imenso, embora venham com a desculpa que são jogadores jovens. Eles são jogadores jovens, mas em alta competição não se pode ter essas infantilidades, que é mesmo assim. O resultado está certo, está correto. Eu sou da opinião do Eduardo Luiz que o abono de família de Alvalade é o Iócaras, que veio de uma pausa, que esteve a recuperar, se calhar por desgaste físico, e entrou com uma força brutal que ele preenche o campo todo. É um jogador que joga e faz jogar, que é isso que eu admiro no jogador em si, e depois marca e dá a marcar. Porque ele está no lance dos 3 golos. E isso também se faz sentir até no próprio acreditar da equipa, porque
uma das coisas que eu notei, não sei se vocês notaram isso, é que o Sporting despeja muita bola para lá do Jóqueres. E o Jóqueres resolve. A realidade é essa. E eu não sei até quando é que ele vai conseguir resistir outra vez fisicamente, aguentar Já estamos no final da época, quase. Pois. pronto, e isso também ajuda. Outra coisa que eu sinto no Sporting, falando do adversário, do Famalicão, o Famalicão deu uma réplica excelente. Houve um período do jogo que eu não sabia se o Sporting ia chegar ao 2-1 ou se era o Famalicão que ia chegar ao 2-1. E como também, ou mesmo depois de sofrer o 2-1, nós não sabíamos, o jogo estava muito equilibrado, que nós não sabíamos, havia a percepção que o Famalicão podia chegar ao empate ou o Sporting fazer chegar ao terceiro, que no fundo acabou por acontecer e acabaram por ter a sorte do jogo, mas continuo a achar que o Sporting não é o Sporting das primeiras 9, 10 jornadas do campeonato, em que era muito coeso, era muito solidário e funcionava e jogava em equipa, que tinha a grande vedeta que era o Jóqueres, mas o forte do Sporting era precisamente o coletivo, que é uma coisa que hoje não se nota. Principalmente até o meio-campo não está a funcionar na sua plenitude como funcionava há umas jornadas atrás. Vamos a ver o que é que nos vai reservar isso. E ainda faltam algumas jornadas, o campeonato está ao rubro e tudo indica que vai sendo a prestação de cada equipa ao longo das jornadas que vai ditar o vencedor final. Embora eu continue a acreditar que o Sporting tem uma ligeira vantagem, porque está a começar a subir lentamente de rendimento, como também falaste muito bem, os lesionados começam a regressar e isso também dá outra confiança à equipa. E embora a gente veja que o Benfica está forte, mas também se não houver casos de arbitragem como tem havido nas últimas jornadas, se calhar o Benfica vai ter mais dificuldade também em ganhar os jogos, que é mesmo assim. Três aspectos. Primeiro, o Benfica, obrigatoriamente, e isso tenho que o dizer sempre, o Benfica tem beneficiado e muito, e está nesta posição em que está, precisamente pelos erros de arbitragem que têm acontecido, que tem beneficiado nitidamente a equipa do Benfica, e este caso é mais um flagrante com uma falta onde ganha a bola no meio-campo e a partir daí surge precisamente o golo que dá a vitória ao Benfica nesta jornada. Se assim não for, o Benfica tem tido e demonstra também alguma dificuldade. Também entendo que não é, de facto, das três equipas aquela que melhor e que mais argumentos tem para ser campeã nacional e que melhor estará a jogar isto dentro daquilo que tem sido ou virá a ser a normalidade exibicional, creio que é o Sporting. Primeiro porque creio que nesta altura o técnico já conseguiu arquitetar precisamente aquele que será o seu 11 base. É evidente que tem diferenças em relação àquilo que era precisamente as escolhas do Ruben Amorim, e não tem nada a ver a forma de jogar de um e de outro. Agora, está a encontrar precisamente esse mesmo 11, até fruto dos tais jogadores que regressam de lesão e que lhe dão essa mesma consistência, ou que lhe poderão dar essa consistência. Meio campo forte e depois aquilo que vem sendo normal, que é o Jóqueres descarregado sobre uma das linhas, ou direita ou esquerda, o lançamento em profundidade, para depois ele, com toda a sua capacidade de explosão que tem, para ir para cima da defensiva contrária e ou conseguir marcar, ou conseguir assistir, ou conseguir faltas à entrada da área, que também lhe dão essa mesma capacidade. Portanto, creio que o Sporting está em crescendo, o Benfica não creio que seja isso, creio até que o Benfica, que nem tem jogado tão bem quanto isso, precisamente para justificar a posição onde está e os resultados que tem. Sobre o Futebol Clube do Porto, que é aquele que obviamente me interessa, já gostei. E vi aqui algumas coisas que de facto nota que poderão levar ao bom caminho do Futebol Clube do Porto em relação a nível exibicional. Primeiro, a questão dos três centrais iniciais. Conseguiu aqui uma mescla
que eu creio que com a jogada, e isto olhando para aqui, com o Noyan Pérez e o Marcano, atenção que o Marcano desde há 2 jornadas para cá tem sido de facto um baluarte daquela equipa, e o Marcano tem qualidade, sem dúvida nenhuma. É evidente que as lesões também lhe tiraram essa mesma capacidade, mas é um jogador com grande experiência e com grande capacidade. Mas aquilo que eu notei nesta altura, e que é o pêndulo que se calhar faltava ali, foi o Eustáquio. O Eustáquio fez terceiro central, ou seja, o Futebol Clube do Porto joga com 3 centrais, os 3 centrais se quiserem, ou João Mário... Joga com um médio mais defensivo. E exatamente, que é o Eustáquio. E o Eustáquio coloca-se ali precisamente no meio, quer do Noyan Pérez, quer do Marcano, e é ele que faz o pautar de jogo que se calhar ele queria que o Otávio fizesse e que não fez, que o Noyan Pérez também fizesse e que não fez, e tens ali no Eustáquio precisamente aquele pêndulo certinho para defender também, mas para construir. Construindo depois a tal meio campo também a 2, com o argentino, e socorrendo o Varela e o Fábio Vieira, que finalmente estará a jogar naquilo que será a sua posição. O outro questão que creio que melhorou e muito no Futebol Clube do Porto é a tal entrada do miúdo, do Rodrigo Mora, que veio de uma lesão, e todos nós depois já soubemos, depois do jogo, que ele que teve ali uma fase em que prescindiu, conforme eles dizem, conforme era aquilo que estava escrito no jornal O Jogo, que prescindiu do seu descanso para trabalhar, e trabalhar sério e forte para poder regressar, e regressou bem. E o Rodrigo Mora, creio que é de facto pela sua qualidade que tem, que já aqui falámos também na última edição, precisamente, que é um jovem, mas que tem muita qualidade mesmo, que é o que pode ser o fator decisivo também. Se o Eustáquio é a nível defensivo, o Rodrigo Mora é precisamente naquilo que nós falamos, que é a junção do meio campo com o ataque. Não. E é ele que faz precisamente essa ligação. E creio que o Futebol Clube do Porto melhorou, e muito precisamente por aí. E uma das coisas que eu sinto é o subir de forma do Fábio Vieira também. Sim, sim. E isso também começa a ter peso na equipa, porque começa a ser mais uma voz de comando dentro do campo. Relativamente à equipa que o Porto apresentou, houve um treinador que eu tive e que me dizia assim: se tiveres 2 bons centrais, não precisas de 3. E então, o facto de haver um médio que possa vir atrás, buscar bolas e fazer de terceiro central, para mim é mais ajustável, porque é um jogador com melhor condição para construir do que propriamente um defesa central. E daí o recuo do médio para fazer 3 e dar possibilidade aos laterais de subirem mais um bocado, que é isso que tem acontecido. O João Mário e o Francisco Moura, né? Francisco Moura dão realmente algum ímpeto às jogadas de ataque do Futebol Clube do Porto nesta altura. São 2 bons elementos, são rápidos. Isto no futebol, os sistemas de jogo é a colocação dos jogadores em campo. Depois, a dinâmica da equipa, dos jogadores, transforma aquilo em vários sistemas. Portanto, acho que jogo a jogo o Porto pode conseguir um melhor entrosamento, as ideias do treinador, resultados mais condizentes, o apoio do público. Isso tudo funciona a favor nesta última fase do campeonato, e esperemos que mantenham esse ritmo e essa qualidade de jogo. O Zé Carlos falou no Fábio Vieira, está realmente mais jogador, mais confiante, tem marcado golos, ou marcou golo agora. Isso e o rendimento da equipa depois transporta para os jogadores a confiança necessária para se exibirem em campo. Depois também vamos entrar nesta pausa de seleção, que iremos falar nisso com certeza. Pausa do campeonato. A pausa do campeonato, sim, devido aos jogos da seleção, era isso precisamente que eu queria dizer. E também vai ser uma ajuda, porque o Futebol Clube do Porto não tem muitos internacionais que se vão ausentar dos treinos. Ele vai ter a possibilidade de ter quase a equipa completa para poder trabalhar.
e isso também poderá beneficiar em muito a própria equipa. Enquanto os outros já estão mais desfalcados um bocado porque têm muitos internacionais ao serviço das suas seleções e isso também prejudica para quem trabalha e para quem anda no mundo de futebol, e tu foste treinador, sabes muito bem, quando se trabalha e não se tem a equipa completa, tem-se dificuldade em pôr em prática as ideias que o próprio treinador quer. Agora, tendo o plantel todo à disposição, aí sim, pode-se dizer. Mal para o treinador, mas os jogadores gostam de ir à seleção. Claro. Os Claro jogadores, que sim. os Claro que jogadores sim. gostam da pausa dos campeonatos também. E por sorte o Sporting, o York Harris não foi chamado. Não foi chamado à seleção. Por uma questão de gestão também Pode ser, não sei em que ponto está a Suécia relativamente Em a princípio, apuramentos. foi isso. Aquilo que eu li foi precisamente isso. Mas pronto, vamos ter seleção, Sim. vamos ter 2 jogos importantes, 2 jogos com uma Dinamarca que tem tido um alto rendimento nesta fase da Liga das Nações, bons jogadores. Vamos esperar que Portugal consiga mais uma vez o apuramento para as meias finais. Vamos ver que equipa é que o selecionador vai colocar em campo, porque temos realmente grandes jogadores, temos um lote de jogadores enorme de qualidade, o que se torna difícil para o treinador colocar 11 e deixando mais não sei quantos de fora. Mas é uma dor de cabeça saudável. Não sei se é saudável, porque não ser treinador não é fácil, porque há sempre 11 satisfeitos e outros 14 ou 15 insatisfeitos. Gerir egos, gerir jogadores de alto nível, pôr jogadores de fora, não é fácil. Há sempre por muito forte que seja o grupo entre todos, eles que dizem que é uma família, mas é uma família com alguns jogadores desavindos porque todos querem jogar, e o treinador tem ali decisões que não vão agradar a todos, mas no fundo o que é importante é que a seleção siga o seu caminho e siga em frente. Mas também tem a vantagem de quem ele escolher para jogar vai ser bem servido. Porque tem a qualidade para isso. Tem a qualidade. Claro que sim, claro que sim. Agora, há jogadores que dos convocados, há uns que se calhar merecem mais do que outros em lá estar, e há outros que se calhar foram prescindidos por outros que foram convocados, que se calhar... Mas lá está, é como tu dizes, é a opção de treinador, e há muitos treinadores que se calhar faziam convocatórias diferentes ou tinham preferências diferentes, que era o meu caso. Eu, como treinador de bancada, se calhar prescindia de um ou dois que lá estão em troco de um ou dois que não foram convocados. Mas isso, lá está, acaba ao selecionador. A grande resposta para isso tudo é ganhar. Claro, Porque claro. se a seleção não ganhar, põe-se logo em causa porque é que não convocou este ou aquele. É sempre assim. Isso é normal. Isso É sempre assim. E não vai mudar. Agora que são 2 jogos que eu acho que Portugal tem hipóteses claras de passar às meias finais, e é uma seleção superior. Embora a Dinamarca tenha crescido novamente nestes últimos anos, porque houve um período em que a Dinamarca não era a seleção de outros tempos, mas está a regressar novamente ao topo de futebol. Mas Portugal já está no topo há algum tempo, há alguns anos, e eu acho que neste momento nós temos uma seleção demasiado bem apetrechada em todos os setores, e com mais do que 2, 3 opções para cada posição. A única posição que temos dificuldade e que sempre a tivemos e vamos continuar a ter, se calhar é a de ponta de lança, do avançado centro, que
que vamos continuar a ter essa dificuldade, embora o Cristiano Ronaldo tenha feito um pouco essa posição. O Gonçalo Ramos tem mostrado nos jogos que tem feito pelo Paris Saint-Germain que está com uma veia matadora, porque ele tem feito golos em todos os jogos que entra. Mas vamos a ver, e eu acredito viamente que a vitória será nossa e que com mais ou menos dificuldade, porque a Dinamarca tem um futebol que prevalece muito o conjunto, não tem nenhuma estrela a se destacar dos demais. E quando uma equipa funciona como equipa, qualquer adversário que os enfrenta encontram sempre dificuldades. Mas vamos ver o que é que o jogo nos mostra. E Bernardino? Não, estava aqui a ver precisamente, claro, vocês falaram a questão dos convocados. E há de facto algumas surpresas nisto, ou seja, não muito. E o selecionador explicou precisamente aquilo a não chamada do Tomás Araújo, precisamente por uma questão de lesão crónica, que não sei se esse não é, porque depois a Federação também desmentiu logo a seguir a dizer que não é lesão crónica, que é aquilo que antigamente os treinadores, e o Eduardo sabe isso perfeitamente, que era a tal fadiga de esforço, que agora se diz que é sobrecarga. Pronto, antigamente era a fadiga de esforço, agora é sobrecarga. Independentemente disso, é precisamente por isso também que ele mudou e que tem alguns jogadores chamados para isso. Independentemente dos jogadores que estão, que não estão, aqueles que poderiam estar ou não, e cada selecionador e cada um de nós, se calhar, tem a sua opção, e prescindia de um e punha lá outro. A questão é que são os melhores que ali temos. E independentemente dos nomes que temos, creio que Portugal tem a obrigação de passar precisamente à fase seguinte, de ser apurado para as meias finais, nos 2 jogos que vamos ter precisamente com a Dinamarca. Quinta-feira na Dinamarca, depois domingo cá, em Portugal, e a partir daí creio que Portugal pode muito bem carimbar, até porque já nos habituou a isso nos últimos tempos. E quem tem a seleção que tem, quem tem a qualidade dos jogadores que nós temos, independentemente disso, temos obrigação de estar precisamente e de eliminar a Dinamarca, pese embora, e concordo contigo, que a Dinamarca tem vindo a subir de produção, tem estado muito melhor a nível exibicional, há jogadores que também vão aparecendo na própria Dinamarca, jogadores jovens também, para juntar aos outros que já tinha e criar ali uma mescla bem interessante novamente na equipa dinamarquesa, mas Portugal é favorito sem dúvida nenhuma, e creio que teremos que carimbar esse passaporte. Por isso, aguardar que Portugal consiga fazer isso precisamente e que funcione a tal dupla que tanto furor está a fazer a nível de futebol francês, a nível de campeonato francês, e que toda a gente elogia, que é o caso do Vitinho e do João Neves, jogando os dois juntos, que o selecionador também disse que tem sido ele, ou que nasceu, essa dupla de sucesso nasceu na gênese da seleção, o que até nem é bem verdade. Exatamente, e podes explicar porquê, obviamente, até porque tens isso fresco de memória, e ainda agora em off estavas precisamente a falar isso, por isso acho que podes explicar porquê. Não, ele quando diz que o início desse sucesso, dessa dupla a meio campo, que começou na Seleção Nacional, eu deu-me vontade de rir, porque aliás, além de estar a tirar mérito ao treinador, ao Luís Henrique, o treinador do Paris Saint-Germain, que o pôs aquela dupla a funcionar na perfeição, que é mesmo assim, tem que se dar todo o mérito a ele. Quando o treinador puxa, o selecionador nacional puxa para si... Espera aí, José Carlos, mas a primeira vez que os dois jogaram juntos foi onde? A primeira vez que eles jogaram juntos, possivelmente tenha sido na seleção. Mas não jogou um jogo completo. Jogou parte do jogo, e depois um dos dois foi substituído, ou até foram os dois. Aquilo foi uma experiência que, aliás, nunca ninguém destacou. A começar na seleção também, não é? Sim, claro. Não. E depois disso, houve outros jogos, tivemos um europeu, tivemos jogos de qualificação, houve outros jogos que ambos foram qualificados e nunca jogaram juntos. Inclusive, eu recordo-me de um jogo, não posso precisar contra quem, em que o João Neves entra precisamente para substituir o Vitinha. Mas repara bem, a chamada às seleções dos jogadores transforma muito
a visão que os clubes e as pessoas têm sobre os jogadores. Mesmo não jogando, não tendo jogado muitos tempos juntos na seleção, a seleção é um trampolim para o resto. Sim, sim. E vê-se que o João Neves, ao princípio, foi convocado no Inter logo de início, e depois começou a jogar. E, aliás, no Benfica, ele foi convocado quando estava no Benfica. Sim. E já demonstrava, aliás, com a idade, com 18 anos, já era fazia diferença no Benfica. Ele fez-me lembrar. E o Vitinha, que já está há mais tempo no Paris Saint-Germain, também já no Porto já fazia a diferença, porque é um jogador diferenciado daquilo que o Porto tem neste momento. É um jogador que defende, que ataca, que constrói, que faz pausas, é versátil, é inteligentíssimo a jogar, assim como acho que Portugal, em termos de seleção, tem muito que aproveitar esta dupla, porque realmente, mesmo sendo jovens, tem uma qualidade extraordinária. Tem. O João Neves faz-me lembrar muito o início de carreira do João Moutinho. O João Moutinho também apareceu com 18 anos, na equipa principal do Sporting, que chegaram logo à final da Liga Europa, contra o Shakhtar Donetsk, precisamente. E o João Moutinho já preencheu o campo inteiro com 18 anos. E o João Neves faz-me lembrar mesmo... vê-se a maturidade dele em campo para um miúdo, que é um miúdo autêntico, mas que tem uma maturidade incrível. É uma capacidade física extraordinária. É fantástico. Joga bem. Ele tem feito coisas no Paris Saint-Germain, mas Eles dois têm uma dupla que, para mim, deve ser a melhor dupla que melhor funciona na Europa ou no mundo. porque sabem, é aquilo que se gosta num jogador, saber pausar. Por exemplo, o Sporting tem um jogador do género, que é o Ullmann. O Ullmann também é um jogador que muito tranquilo a jogar. Eu admiro. Eu aqui vou referir outro jogador que agora não tem aparecido tanto, também já está numa fase adiantada da carreira. E eu vi-o jogar aqui no Estádio do Dragão contra o Sporting e eu assim, este é grande jogador. O William Carvalho? Como é que O William, sim. O William Carvalho? Sim, do Betis. Grande jogador. Quando ele estava no Sporting, Eu lembro-me do William Carvalho ele fez um jogo aqui, eu assim. Um grande jogo aqui no Dragão, precisamente. E foi está. Um grande jogador. Portanto, este João Neves e este Vitinha, o Rubem Neves já é diferente. Claro, não há jogadores iguais, mas eu prevejo que esta dupla vai ser. Ainda bem que estão juntos no Paris Saint-Germain. Sim. E ainda bem que tem o treinador que tem, que o Luís Henrique também privilegia esse tipo de futebol. Claro. Atenção. Mas Quando estavas a falar, e precisamente só uma parte que estavas Desculpa a lá, falar. e a Espanha também tem ali dois jogadores do género. Pronto, é isso mesmo. Tu estavas a falar nisso que não vês, sim. o Pedri e o Gavi. E o Gavi também é. Também Mas para isso tens que contar com aquilo que também é sagacidade, e eu gosto muito, dos treinadores. Ainda no outro dia estava a conversar com um colega e estava precisamente a dizer isso. Ou seja, se toda a gente elogia aquilo que tem sido este Barcelona, com este treinador, que tem dado, de facto, uma dimensão enorme novamente ao Barcelona de jogar, de marcar golos, de jogar futebol bonito, e da maneira como constrói precisamente isso. É evidente que tem jogadores para isso, mas é preciso pô-los a jogar. Tem o Rafinha, tem o Lamine Yamal, que são... Mas aquele meio-campo funciona na perfeição para fazer jogar os colegas. E o Luís Henrique fez isso precisamente no Paris Saint-Germain e está a fazer. Tu olhas para o Paris Saint-Germain jogar a bola e tu encantas-te a ver jogar. Precisamente por causa disso também. E porquê? Alicerçado em dois jogadores que são portugueses, que têm grande dimensão e têm grande qualidade e que se complementam, creio eu, que é fundamental. Quer a capacidade do Vitinha e aquilo que o Vitinha tem, e ainda há pouco também em off falavas precisamente nos elogios que Thierry Henry teceu ao Vitinha num programa televisivo também, em que ele diz mesmo isso.
é fundamental, é extraordinário olhar e ver o Vitinha a jogar e saber a capacidade que ele tem naquela cabeça para pautar o ritmo do jogo. Quando deve acelerar, quando deve parar, quando deve meter bola, quando deve esperar que os colegas se desmarquem para isso. E estavas a falar precisamente aí. Eu não e sei se alguns ele jogadores joga fizeram muito isso. PlayStation, porque às vezes dá uma sensação que ele está com o radar ligado e começa a premeditar onde vai meter a É bola. diferente. Ele tem, É ele uma coisa tem uma que- jogada na seleção, não sei se foi neste último jogo, em que a bola, em que ele faz uma simulação, parte de dois jogadores Sim. e depois entrega para acho que foi uma jogada de golo. De golo. Do golo de uma, não tenho preciso com quem foi, mas é um jogador extraordinário, não se limita a receber e entregar. Há jogadores assim, o Eustáquio é um bocado assim, recebe, entrega, não tem a versatilidade que o Vitinha tem, mas estes jogadores pá, Não tem a destreza de raciocínio. Eu só espero é que o selecionador não desfaça isso, porque eu já tenho uns antecedentes, não com este treinador, com este selecionador, mas se calhar com selecionadores anteriores. Nós víamos, por exemplo, o Bernardo Silva, que fez um excelente ano no Manchester City e que foi considerado o melhor jogador do campeonato, precisamente, e o Fernando Santos não o tinha como titular, dando sempre preferência a outro tipo de jogadores. Como também tivemos uma dupla de centrais que jogavam de olhos fechados no Real Madrid, que era o Pepe e o Ricardo Carvalho, e essa dupla de centrais era desfeita na seleção. E eu São só opções. São opções. São opções, claro que sim. É claro que também que as opções que foram tomadas também não foram más. Também foram boas escolhas. Porque o nível dos jogadores é muito elevado. É muito elevado. Se houvesse uma grande diferença de valor, é tudo bem. Agora, assim, o selecionador pode gostar mais de um, pode gostar mais de outro e colocar aqueles que mais gosta. Isso acontece com todos os treinadores. Pois, porque o treinador também tem a sua preferência. A gente não acompanha os treinos, a gente acompanha os jogos. E nos treinos, muitas das vezes, as decisões são tomadas mediante o trabalho. Também as reações que os jogadores têm durante Claro. os treinos, se é assim, se é assado. Há jogadores que gostam, que são mais. É como os filhos. Há jogadores que são mais propensos a falar com o treinador, a conversar, e outros não tanto. É, é uma situação pronto, normal em selecionadores de jogadores. Mas voltando atrás, aliás, estava a ver aqui a convocatória, eles colocam o João Félix como médio, eu não percebo isto, não sei se já há muitos Eu, por avançados, acaso, ia tocar nesse assunto, porque não sei se o Félix tem jogado ou não. o João não tem sido um suplente utilizado nos últimos jogos. É, por parte do O Sérgio. João Neves já me fez confusão algumas convocatórias em que ele está presente. Eu não estou a tirar mérito ao jogador dizendo que ele é bom ou mau jogador, mas a gente também tem que se basear numa convocatória na prestação que ele tem nos clubes. E o João Neves, o João Félix, a prestação dele não tem sido boa nestes últimos anos. É capaz de fazer, ou quando começa um campeonato faz 2 ou 3 jogos bons, depois vai abaixo e desaparece. Aconteceu no Barcelona, aconteceu no Chelsea, está acontecendo precisamente no AC Milan, que ele tem sido um suplente utilizado. Acho que tínhamos outras opções que para mim eram mais válidas. Mas isto é a minha opinião, vale o que vale. Eu recordo-me de uma vez da comunicação social e muita gente se revoltar da convocatória do João Félix e na altura do João Cancelo também, porque não jogavam nos clubes e foram convocados para jogar quando tínhamos outras opções bem mais válidas e não foram, e foram, digamos, postos à parte em função destes 2 atletas. E a justificação que o selecionador deu foi precisamente a justificação que deu agora em relação ao Tomás Araújo, dizendo que os jogadores que estavam a recuperar, que estavam a aparecer, que estavam numa má fase e que tinham que ser acarinhados. E eu pergunto-me, mas uma nação vai estar dependente do carinho que se possa dar a determinados jogadores? Não. Ele tem que se preocupar
em convocar os melhores, que é mesmo assim, aqueles que estão em melhor forma e que lhe dão mais crédito, porque eles estão a representar uma nação, estão a representar um país e não podemos estar aqui a perder tempo com carinhos, porque a gente está, há mil e uma forma de acarinhar as pessoas. Não tem obrigatoriamente de que os convocar e não os ter como opção. Porque foi o que eles não foram nessa altura. Só para eles estarem com o grupo, o grupo podia estar outros jogadores que podiam ser uma opção. E foi isso que me entristeceu um bocado na altura, e aí eu acho que é por aí que ele falha um bocado. Ainda agora a convocatória do António Silva, se calhar também é o mesmo, ter que acarinhar o jogador, porque o António Silva, não tirando mérito ao jogador, mas sabemos que ele tem lacunas, tem falhas, tanto a nível da seleção como a nível do clube, que ainda há bocado em off estivemos a falar sobre isso. Um jogador pode ser muito bom, ter 90% de coisas boas, mas tendo 10% que enterra o clube, é muito mau. Isso não. E o António Silva é um bocado isso. O António Silva, vou-me recordar, puxar uma casseta atrás, se a memória não me atraiçoa, no europeu comprometeu-nos em 2 jogadas. Uma deu golo, a outra não deu porque. Embora o Pepe também tenha falhado, mas o António Silva ainda recentemente, num jogo do Benfica, comprometeu novamente o clube. Porque ainda tem aquelas falhas de um jovem que está a crescer. E o Tomás Araújo, embora não seja o clube da minha preferência, o Tomás Araújo tem mostrado muito mais atitude, tem mostrado muito mais, digamos, até a nível de crescimento pessoal, que está mais maduro, que está mais preparado do que o António Silva para fazer precisamente essa função e darem uma desculpa de que está cansado ou que está com excesso de jogos. O Tomás Araújo não tem sido assim tão utilizado de forma a estar desgastado. Estamos a falar de um jovem. Se nós, um jovem, o Tomás Araújo, eu não tenho a certeza... Ele refere que ele pediu para sair, ou saiu em intervalo. Ele saiu com lesão e também está. Não é lesão, ele tem sobrecarga de jogos, que é aquilo que está, claro. E foi aquilo que a Federação explicou. Independentemente disso, é evidente que a explicação para mim nem está muito na sobrecarga, naquilo que tem, porque o Eduardo é o único daqui está balizado para falar sobre isso, que é treinador, e foi treinador. E sabe jogador, perfeitamente, mas além de ser jogador, foi treinador. E sabe perfeitamente como é que também deve pautar toda essa questão. Uma questão de ser jogador não quer dizer que lhe dê um bom treinador, mas ele de facto também teve essa vertente e tem essa vertente. Agora, a questão não é essa. A questão é que a explicação que tu dás e que dá um selecionador para convocar um e não convocar outro deixa um pouco a desejar. Ou seja, não convoca o Tomás Araújo porque tem sobrecarga de jogos, tem que lhe dar descanso, obviamente, e ele, embora tenha falado na lesão crónica e a Federação imediatamente desmentiu a dizer que não é verdade. Não tem lesão crónica, claro. Tem sim sobrecarga de esforço, conforme já aqui foi falado. Foi a Federação que falou nisso. É que disse isso? Foi a Federação que falou nisso. Portanto, foi a explicação que deu. Um comunicado da Federação em que diz precisamente isso, contrariando o selecionador. Ou seja, não há lesão crónica, há sim uma sobrecarga de esforço e tem que haver o dosear o esforço do próprio jogador. Ok, tudo bem. Agora, quando dás a explicação, conforme deu o selecionador também, para a convocatória do António Silva, precisamente quando lhe é perguntado pelos erros que ele tem tido, ele diz que o António Silva... O nível exibicional do António Silva na seleção é bom, que é o que ele diz. Agora, o selecionador convoca por aquilo que o jogador faz na seleção ou por aquilo que vai vendo a nível exibicional durante os jogos que ele vai analisando. E a convocatória é feita de acordo com o nível exibicional dos jogadores. Isso aí também pressupõe uma coisa. Há muitos jogadores que têm boa qualidade e têm tido, sem dúvida nenhuma, que não foram chamados a esta convocatória da Seleção Nacional, mas que estão em melhor forma como centrais do que propriamente o António Silva. São estas questões que estão. Independentemente disso, Portugal joga na quinta-feira, nós cá estaremos depois desse primeiro jogo também para analisar esse jogo que a seleção fez e vamos debruçar-nos só precisamente sobre esse jogo e nessa altura precisamente analisar e ver o que se passa.